Yuji era um funcionário de escritório comum em uma empresa que o esgotou, até que um dia morreu de tanto trabalhar. Kun, o futuro rival do grande caminhão Kun. Ele despertou em um mundo com magia e monstros, reencarnado como um domador, a classe mais fraca. No entanto, com a ajuda dos slimes inteligentes que conheceu, adquiriu muitas habilidades e uma segunda classe chamada Sage, que mantém em segredo. Ele agora é aventureiro e está para concluir uma missão simples. Luta contra um monstro tipo Ghoul, esquivando-se dos ataques e derrubando-o com seus slimes domesticados, que lançam uma bola de fogo forte o bastante para destruí-lo. Uchi volta à guilda com ervas medicinais, chocando recepcionistas e aventureiros que o subestimavam. O líder da guilda, menciona que ele não era um domador qualquer. Mas então, seu assistente chega correndo para informar sobre os sinais de fumaça vistos na floresta. Yuji entra em contato com seus slimes que estão na floresta, e eles informam que podem ver milhares de monstros se dirigindo para a cidade de todas as direções possíveis. O líder da guilda fica em pânico, pedindo a todos que fujam imediatamente. No entanto, os aventureiros se oferecem para ficar e proteger os habitantes da cidade. Eles sabem que não podem vencer, mas Yuji avança e diz que consegue. Ele retira um osso de dragão gigante da boca da gosma. E você? E você? As pessoas não devem ter ideias desagradáveis de colocar coisas lá. Ele afirma que, com suas habilidades de domador, pode recriar a chama do dragão com esse osso uma vez e derrotar todos os monstros. Todos acham impossível, mas um homem de cabelo estranho, que se diz Abacaxi, afirma ter visto. A gosma de Yuji cospe fogo e pede confiança. Eles distribuem remédios e os aventureiros defendem o portão. Yuji chama um lobo que leva a gosma e dá um touro vermelho mágico ao lobo para correr rápido. Ele observa do alto, enquanto os aventureiros usam granadas de estilhaços e armas contra os monstros. Espadas e arcos. Depois, geralmente ele coloca o osso de dragão de volta no lodo, pois era só decoração, e diz que vai terminar tudo em 15 minutos com a habilidade Magic Maker do Sage. Muitas abas holográficas se abrem na frente dele, e sua mente tem um poder de processamento incrível, porque meu PC trava com 2 abas do Chrome. Enquanto Yuji mistura magias para criar um feitiço poderoso, ele recebe uma mensagem de uma amiga dríade, e a equipe dela viu um sujeito suspeito. Yuji usa o lodo como câmeras de CCTV e vê o homem sombrio com uma lanterna e uma pedra mágica. Era perigoso, então Yuji agiu com a dríade e os slimes. Os slimes saltam de uma árvore. Yuji transfere magia para eles e derruba o homem com uma rede mágica. Depois, ele coloca uma barreira na pedra, dissipa a maldição e a transforma em uma rocha simples. Ele pede que tragam o homem de volta, mas ele grita o slogan de sua organização antes de beber veneno e morrer. Enquanto isso, Proud Wolf trouxe o lodo para a cidade e Yuji os divide em equipes para ajudar. Ele transfere a magia de bola de fogo, eles acabam com os monstros, e Pineapple e os aventureiros ficam mais confiantes com os reforços. A recepcionista da guilda espiona Yuji e fica espantada ao vê-lo lançar feitiços. Ele pede que chame aventureiros, pois fará algo grande. Diz aos slimes para se posicionarem fora da cidade à mesma distância, transferindo magia para criar uma barreira gigante. Então, libera a poderosa magia Hellfire of Demise, que explode monstros, floresta e tudo em seu caminho, como revelações de gênero descontroladas. Mas não bastou para eliminar todos os monstros. Yuji se sente fraco por sacrificar seu HP para usar mais magia do que seu MP permite. Ele precisa fazer isso de novo para salvar a cidade. Lança a barreira e a magia Hellfire, derrota os monstros e desmaia. Recupera-se em dias, e quando a recepcionista traz comida, houve comemoração e descobre que é um herói. A recepcionista pede que ele descanse. Mas à noite, ao retornar com um cobertor extra, descobre que ele partiu para sempre, evitando chamar atenção. Ela informa ao chefe da guilda, que comenta que o herói saiu da cidade que salvou sem fama ou dinheiro. Ele investigou o homem da floresta com o cristal e descobriu que era do culto Blue Moon of Salvation, que está se enraizando por todo o continente. O Jik deixou um slime como espião e ouve tudo ao chegar à próxima cidade. Seu grupo está chamando muita atenção na nova cidade, e famintos, ele compra carne suficiente para fazer um vegano chorar. Depois, ele vai à guilda de aventureiros, mas eles raramente contratam domadores, e Yuji só consegue se registrar por ter habilidades de rastreamento muito valorizadas. Ao ver a lista de empregos, um grupo de aventureiros quer recrutá-lo como rastreador. Há Hades, um usuário de adaga, Tina, uma arqueira, e Liza, uma usuária de lança.
Hadus não gosta de domadores, mas as garotas lembram que sua reputação não era boa, pois membros do grupo sumiam. Elas querem Yuji e seu grupo, forçando Hadus a aceitá-lo, ou serão expulsas. Yuji se junta ao grupo e partem para encontrar o dragão da terra escondido na floresta próxima. Ele usa seu lobo e lodo para detectar monstros na área, surpreendendo o grupo com suas habilidades de rastreamento. Hadus avança contra o primeiro grupo de monstros que encontram e os elimina sozinho. Ele então comenta que sua opinião sobre Yuji melhorou. À noite, eles conversam sobre temas de aventureiros, e Hades, como veterano, parece saber o que fazer e até se oferece para ficar de guarda à noite. Enquanto Yuji dorme, sonha com sua chegada a este mundo. Estava tão sobrecarregado que confundiu a janela do sistema com a tela do escritório. Aprendeu a domar e domou um slime ao tocá-lo. O slime o levou a uma cabana cheia de livros na floresta. Yuji descobriu que um livro era como uma receita de bomba nuclear neste mundo. Mas ele podia aprender magia só lendo. De repente, vários tipos de lodo se aproximaram, querendo ser domados. Ao domá-los, ele lia os livros e adquiria habilidades. Esse conhecimento passava para Yuji, que obteve um doutorado sem ler e virou sábio. Foi o início de sua jornada, e em uma semana, ele já salvou uma cidade. Ele acorda e recebe uma ligação do Wolf, que diz que Hades estava fugindo, e que as garotas o seguiam, suspeitando dele desde o início, percebendo que ele ia traí-las. Ele estava em alerta e atacou um slime, mas sobreviveu com sua furtividade. Hades corre enquanto as garotas o perseguem, desviando das armadilhas para ir a uma tenda e se apresentar ao chefe, um famoso bandido e comerciante de escravos. Hades menciona 2 garotas que poderiam ser vendidas por um bom preço, e um domador que ele achava que morreria sozinho. Yuji ouve atentamente e percebe que os rumores eram verdadeiros. Mas o líder dos bandidos fala sobre a lua azul de hoje, e uma profecia dizia que um desastre cairia do céu na noite da lua azul, matando qualquer homem que zombasse dela. Yuji não quer mais ouvi-las e decide acabar com elas com um feitiço fraco. Ele manda sua gosma cercar a tenda do bandido e usa o feitiço Ranged Frost. Mas é mais forte do que Yuji pensava e transforma as tendas em geladeiras e os bandidos em picolés. As garotas ficam chocadas, e Yuji comenta que seus slimes fariam isso sozinhos, evitando qualquer crédito. Os slimes trazem o chefe dos bandidos congelados, que as garotas reconhecem como um famoso bandido com alta recompensa. Elas ficam impressionadas e dizem que Yuji devia ter contado antes, confiariam nele. Mas ele se lembra de seus sofrimentos e não quer assumir responsabilidades alheias. Porém, acha que as meninas são confiáveis para mostrar algumas habilidades, e conversam sobre acampar em algum lugar. Yuji lança sua gosma no céu como um drone, que encontra um lugar onde as gosmas montam barracas, acendem fogueira e preparam comida sob seus comandos. As meninas ficam chocadas, mas voltam a dormir. Enquanto dormem, Yuji pensa na profecia do bandido e no culto Blue Moon of Salvation. No dia seguinte, o grupo continua, mas não encontra pistas do dragão da terra. As meninas animam Yuji, dizendo que ele e seu slime poderiam encontrá-lo em breve, e ele acha que elas o superestimam. Ele se lembra do dia do exame de avaliação de aventureiro. O cristal mágico quebrou ao medir seu potencial. Ele lançou uma bola de fogo que destruiu uma grande rocha. O instrutor e os outros candidatos ficaram atônitos, e ele não quer essa atenção de novo. Então, Yuji usa uma habilidade para limitar sua magia, e tenta usar slimes com feitiços fracos em monstros próximos. Mesmo não letais, são bons para derrubar monstros. De repente, o céu escurece, e a lua azul aparece. Durante o dia, os slimes dizem a Yuji que algo está estranho, e ele vê a tempestade e raios nas nuvens. Cai como uma luz brilhante, e ao aterrissar, destrói a floresta como uma bomba nuclear. O céu roxo se dissipa, mas a explosão foi só o começo. O verdadeiro perigo é o dragão azul gigante que causou isso ao cair. Yuji ordena que seu lodo evacue, e avisa as meninas sobre um dragão maior e mais forte que o dragão da terra perto delas. Tina assume o comando do grupo e os conduz para uma área segura próxima, chamada Delight Canyon, onde os ventos fortes mantinham os monstros afastados. Yuji hesita quanto à segurança do local e ordena que seu lobo orgulhoso e sua gangue avancem para verificar o canyon. Eles encontram monstros lá dentro, e utilizando sua habilidade de compartilhar habilidades, os slimes os derrotam com feitiços fracos. Porém, uma forte rajada de vento quase os leva embora, e eles descobrem sua origem escondida entre as rochas. Eles são perseguidos por um urso vermelho gigante. Embora o lobo esteja assustado, os slimes derrubam o urso e saem do canyon em segurança. Ao informar Yuji, o chão racha e o dragão da terra aparece de repente. As meninas se escondem,
mas Yuji decide lutar. Ele usa magia fraca, mas nenhum elemento afeta as escamas do dragão, que contra-ataca e lança pedras nas meninas. Mas Yuji usa um ataque de bala de pedra para quebrar as pedras e salvá-los. Quando a segunda rodada vai começar, Yuji percebe algo quando o dragão rola em sua direção. Yuji se esquiva e manda sua gosma atirar balas de pedra no dragão. Isso não faz nada, mas era só uma isca. Quando o dragão ataca Yuji de novo, ele é soprado para o lado por um vento forte. Então, Yuji usa sua habilidade Hellfire e o explode para sempre. Quando as meninas saem, encontram apenas os ossos do dragão. Elas ficam impressionadas, e Tina pergunta a Yuji como ele fez isso, sugerindo que ele usou minérios inflamáveis sob as rochas para explodir o dragão terrestre. Eles voltam à guilda e informam que derrotaram o dragão da terra. A recepcionista não acredita até que o saco de lodo de Yuji joga fora o crânio do dragão. Ela pergunta o que aconteceu com Hades, e ele está na barriga do lodo com outros bandidos. A recompensa por derrotar um dragão e capturar bandidos é ótima, e o grupo de Yuji vira milionário. Isso chama-te a atenção do chefe da guilda, um homem de um olho só que quer falar com Yuji. O chefe, Capitão Eye Patch, organiza uma conferência com pessoas importantes da cidade para discutir como derrotar Dragão Azul. Yuji está cansado de reuniões assim e acha que poderia ter sido um e-mail, uma piada de trabalho que alguns podem não entender. O Capitão Eye Patch pede a Yuji que descreva o Dragão Azul, e ele desenha o dragão de memória. A imagem detalhada surpreende a todos, e o sacerdote em frente a Yuji pega um livro sagrado com a imagem e história do dragão. Dizem que o dragão veio dos céus sombrios e cresceu tanto que destruiu o continente em 3 dias. Foi derrotado por um emissário divino com poder dos deuses. O Capitão Eye Patch acha impossível encontrar tal guerreiro hoje, mas lembra que há 30 anos, durante um eclipse no solstício de verão, os sacerdotes da Catedral da capital fizeram a cerimônia para invocar espíritos e trazer um guerreiro 30 anos no futuro para repelir o desastre. A convocação do guerreiro foi há 1 semana, e Yuji não contou que veio a este mundo. Então, o padre acha que a cerimônia falhou e o dragão veio como efeito colateral. Mas o céu escurece de novo, e os slimes relatam a Yuji que o Blue Dragon cresceu, ele diz na reunião, e todos entram em pânico. Mas o Capitão Eye Patch diz que não podem vacilar, e que amanhã, ao amanhecer, atacarão o dragão com tudo. Yuji só pensa na batalha no restaurante quando Tina e Lisa se aproximam e dizem que se juntaram ao grupo de caça ao dragão pelo grande bônus oferecido. Elas confiam que com Yuji, nada dará errado. Nada dará errado. Quando elas saem, o padre da reunião se aproxima de Yuji e se apresenta como Style da grande catedral da capital. Ele quer lhe dar algo e o leva à igreja. Ele tira um punhal velho de uma caixa e diz que Deus o guiou por uma profecia para trazê-lo aqui. Nem os padres sabem seu poder ou valor real, mas Style acha que Yuji pode usá-lo bem. Yuji aceita a adaga e descobre que é a adaga de Ketches, inquebrável e abençoada, que concentra habilidades mágicas na ponta. Atrasado, Style diz a ele que agora pertence a ele, pois essa foi a vontade de Deus. Durante a noite, Yuji reflete mais uma vez sobre a batalha que ocorrerá no dia seguinte, e se questiona sobre quantas vidas serão perdidas. O céu volta a ficar roxo, e o lodo informa que o dragão está absorvendo a magia dos arredores, crescendo ainda mais. Yuji se recorda novamente do dia da sua avaliação, quando lhe disseram que sua magia era incrivelmente forte, e ele pensa que talvez consiga derrotar o dragão azul se realmente tentar. Ele sai imediatamente, e junto com seus slimes e o orgulhoso Wolf, vai em direção ao Blue Dragon. Ele ordena que apenas um slime fique na linha de frente para atacar o dragão. Seu movimento Gone, Hellfire of Demise, não será eficaz a essa distância. Então, para um único alvo, ele escolhe o Hellfire of Decimation, e transfere essa habilidade para o slime solitário. Ele lança a enorme bola de fogo, e explode o Blue Dragon, mas infelizmente não funciona. Embora o dragão seja fraco contra fogo e magia sagrada, isso só o enfurece. Ele ruge e reúne poder para lançar feixes de energia destrutivos contra Idi. Mas Idi se salva com seu feitiço de barreira. O dragão absorve a magia da floresta, ficando maior. E os slimes perguntam a Yuji se ele tem outro plano. Ele conta com a adaga de Ketches, e decide se aproximar do dragão azul para desferir um golpe poderoso. Eles pulam do penhasco, mas o dragão ataca de novo. Yuji bloqueia com barreiras que se quebram. Ele aterrissa em segurança, corre para o dragão, que se prepara para atacar. Yuji lança uma gosma, transfere o feitiço de barreira para parar o ataque. Agora, ele está abaixo do dragão e usa barreiras como degraus para alcançá-lo. O dragão tenta acertá-lo com outro feixe, mas Yuji impede com uma bola de fogo de gosma. Ele ataca o dragão,
esfaqueia o olho e explode o cérebro com fogo infernal na adaga. Pensa que venceu, mas o dragão o lança nos penhascos com a cauda. O Blue Dragon está ferido e furioso, pronto para uma fúria intensa. Yuji está com pouco MP, e seu HP também está baixo. O dragão ataca de novo. Ele ergue barreiras, mas o dragão as quebra. Nosso herói está em apuros. Ele tenta um feitiço divino para congelar o dragão, mas só pode usar o Divine Strike nos próximos 45 segundos. Então, Yuji usa o Divine Strike primeiro e atordoa o dragão com um ataque de raio gigante. Então, ele monta no lobo, salta no dragão, esfaqueia o pescoço e usa o Hellfire. O ataque é forte, e Jay explode o Blue Dragon, que vira fogos de artifício, e o céu e a lua voltam ao normal. Mas, ao voltar, Yuji não percebe que a energia da batalha está afetando a área ao redor. Na manhã seguinte, o Captain Eye-Patch acorda Yuji e diz que soube que alguém derrotou o Blue Dragon. É óbvio quem foi, e Eye-Patch diz que ele poderia ter pedido ajuda para lutar. Mais tarde, ele almoça com Tina e Liza, que comentam sobre o dragão derrotado e que não puderam lutar para ganhar o bônus. Yuji conta que logo viajará para outra cidade e pede recomendações. Lisa sugere uma cidade próxima com comida deliciosa, mas ele quer garantir que não haja dragões ali. Então, Yuji se dirige à nova cidade, deixando um pouco de sua gosma com as meninas para emergências. No caminho, ele recebe uma mensagem de Dryad, pedindo que ele vá ver algo. Ele vai à casa dela, e ela quer mostrar os cogumelos que cresceram onde ele lutou contra o dragão. Diz que se ele fumar, eles ajudarão a desvendar a verdade do mundo. Dryad afirma que pode fazer poções de sabedoria e de restauração de mana de alto nível com eles. Yuji ordena que sua gosma colha todos os cogumelos ali. Ela começa a fazer poções azuis, pois conhece a receita de Breaking Bad, mas precisa de água muito pura para finalizá-la. Yuji ensina a fazer água destilada. Dry fala sobre como se conheceram quando ela estava em apuros e ele a salvou com sua magia. Ela contou que uma pedra mágica roubou seu poder e a vida da floresta. Yuji quebrou a maldição, mas muitos monstros surgiram, e ele os cobriu com barreiras antes de queimá-los com fogo infernal. Dryad ficou muito grata e o ajudou com flores medicinais raras, que ele deu à guilda na primeira cidade, tornando-se sua aliada. Yuji pergunta por que a cor da poção é como a da pedra mágica. Dryad responde que é pela graça do dragão, poder deixado quando um dragão morre, presente nos cogumelos e na pedra. Era um poder neutro, mas nas mãos erradas, podia causar destruição. A água é destilada, e a Dryad termina o material azul. Feliz, abraça Yuji, entrega as poções e volta para casa. Ele vai para a próxima cidade, mas uma névoa espessa surge, e o lobo sente cheiro de humanos. Seguem o cheiro até uma vila escondida na floresta, onde pessoas sorriem desconfiadas para Yuji e seu grupo. O chefe do vilarejo o cumprimenta e pede que passe a noite lá, pois é perigoso andar na neblina à noite. Mas como Yuji recusa, ele pede que pelo menos jante com eles. O chefe oferece meio pão e vinho, mas Yuji não está com fome. O chefe pergunta como chegou ao vilarejo, e Yuji diz que ia para a próxima cidade, mas a neblina o desviou. Pessoas o observam, e o chefe diz que os habitantes não estão acostumados com viajantes. Yuji decide partir após saber que o vilarejo é Messias, mas sente algo estranho. Ele quase chega ao destino final, mas descobre a cidade coberta de neve, e outra situação estranha o espera. Ele vai para a cidade e, de repente, o clima muda de verão para inverno, mais frio do que ele aguenta. Ele descobre que pode usar uma barreira para se aquecer. Ao chegar ao portão, Yuji descobre que o clima mudou há 10 dias e pessoas morreram. O guarda também indica onde encontrar comida deliciosa, mas a cidade parece tão vazia quanto minhas DMs. Yuji acha o melhor restaurante, mas estão sem lenha, tentando se aquecer, sem esperança de abrir logo. Não podem colher lenha agora, pois liberaria mais fumaça que calor. Então, ele decide ir pessoalmente às florestas. Ele nem sabe quais árvores usar e invoca seu machado, cortando todas ao alcance. Ele transformou árvores em toras de lenha e usou o lodo para absorver sua umidade. A lenha ficou pronta rapidamente. Ele leva ao chefe, que comenta que a madeira está seca demais e queimará muito forte. Yuji então adiciona um pouco de umidade, tornando a lenha perfeita.
O chefe fica impressionado com a qualidade e faz uma palestra sobre isso antes de voltar ao trabalho e prometer preparar algo especial. Diz que ele pode ter mais madeira se quiser. A pilha de toras na cozinha é suficiente para derrubar o estoque do chefe. Os limos reidratam a lenha, deixando-a perfeita. O chefe então prepara o melhor bife que Yuji já comeu. Após ficar satisfeito, ele ouve que nem era o melhor prato do restaurante. Mas a cidade não tinha lenha suficiente, então o chefe optou por algo rápido. Yuji quer provar o melhor prato, então vai à guilda onde as missões são de coleta de lenha. O recepcionista o envia ao portão leste para conhecer a coleta de lenha e cobrar a vodka. O Adka é um homem que dedica sua vida a cortar florestas porque não gosta de adolescentes que falam sobre salvar o meio ambiente. Ele explica que não conseguiram lenha suficiente para a cidade, mesmo com a ajuda da aldeia vizinha. Yuji pergunta se a Vila do Messias também ajuda, mas Vodka diz que está abandonada há muito. Isso é estranho. Yuji decide focar em cortar madeira. Ele derruba dezenas de árvores com um golpe, chocando Vodka e os lenhadores. Depois, pergunta sobre o tamanho padrão para a guilda, e Vodka apenas acena enquanto Yuji termina em segundos. Ele seca a madeira com lodo e se prepara para cortar mais. Ele leva a madeira de volta para a guilda, onde a recepcionista fica surpresa com suas habilidades. Yuji descobre com ela sobre um lendário domador de monstros que também usava sua gosma para carregar coisas. Ele planeja perguntar a Style sobre isso quando se encontrarem novamente. Por enquanto, ele precisa armazenar toda a madeira que coletou após destruir a floresta próxima. Isso abastecerá a cidade por apenas 3 dias. Então, Yuji também devasta as florestas próximas, cortando todas as árvores adultas que encontra, deixando a Vodka contente. Ao mesmo tempo, invejoso. No dia seguinte, ele volta ao restaurante para comer o famoso ensopado. Uma explosão de sabores na boca que vale o esforço de ontem. O chefe diz que não foi seu melhor trabalho, pois monstros estavam danificando suas ervas. Yuji pergunta: que tipo de monstro é antes de ir às fazendas de ervas? Ele divide seu lodo em 2 equipes para proteger o campo e caçar monstros. A equipe encontra um javali gigante, parecido com um triceratops, destruindo os campos. Yuji envia sua magia de fogo para o lodo e eles assam o porco com força. Depois, caçam todos os monstros da área. Mas os slimes acham um cristal marrom estranho, e nem Dryad sabe o que é. Toca o lodo para investigar mais e começa a absorver seu poder. Depois disso, ele conclui que deve ser a graça do dragão. Dryad acha que isso pode ser verdade, já que ele estava absorvendo uma grande quantidade de magia da área, tornando-a muito fria. Além disso, Dryad pode perceber que ela foi criada por humanos, pois libera magia humana. Yuji então decide purificar a pedra usando seu feitiço Disbulse, e ela se transforma em uma rocha. Então, ele manda os slimes se espalharem e acharem mais cristais mágicos como esse. Toda a área está cheia deles. Usando um mapa, descobre que estão em um círculo perfeito. Yuji segue seu instinto até o centro do círculo, onde tudo parece bem, mas sente que algo está escondido. Ele manda o lodo recuar e pede a Dryad que feche os olhos, pois ela não vai querer ver a floresta sendo destruída. Mas ela diz que era melhor destruir parte da floresta do que deixar a magia estranha destruir o ecossistema. Então, Yuji destrói tudo com Hellfire. No centro da cratera do ataque, há uma entrada secreta. Ele decide entrar e eliminar a raiz do frio para não perder a comida deliciosa da cidade. Yuji arromba a porta e descobre um poço profundo feito pelo homem, levando a uma masmorra subterrânea. Ele manda Dryad e Proud Wolf voltarem, enquanto os slimes investigam e acham um laboratório de alta tecnologia. Yuji questiona se essa tecnologia é deste mundo. Então, os slimes encontram algo mais interessante. Pedras mágicas vermelhas que absorvem magia estavam sendo fabricadas lá. De repente, alguns trabalhadores correm para o laboratório, dizem que o lote falhou e vão contar ao superior Jarvis. Yuji decide encontrar o cientista Javier, mas seus planos são arruinados pelos slimes, que pulam por aí. Então, ele usa a furtividade do monstro para escondê-los e busca mais pistas. Ele retorna à floresta quando 2 slimes dizem que encontraram os trabalhadores do laboratório. Antes de entrar, os slimes se espremem pela abertura da porta e chegam a uma porta de ferro que só levanta puxando 2 alavancas juntas. Sob as ordens de Yuji, os slimes abrem a porta e entram para buscar pistas, até uma sala com escada, e sobem. Yuji os seguia acima do solo, e o local de saída dos slimes da masmorra é a Vila de Messias. Os slimes encontram os 2 homens que se reportam a Javier, o falso chefe da aldeia e membro do culto Blue Moon of Salvation, usando a aldeia abandonada para criar pedras mágicas. A explosão do ataque de Yuji danificou o maquinário,
impossibilitando a criação de pedras mágicas. Javier entra em pânico e organiza uma equipe para recuperar os cristais de minério amaldiçoados da floresta. E ele diz para matarem todas as testemunhas, pois não precisam mais da aldeia. Yuji acha que as coisas estão descontroladas e ordena que seu slime cerque a aldeia a uma certa distância. O próximo passo é procurar pessoas que não sejam do culto e explorar. Mas não há ninguém assim. Os slimes acham uma biblioteca e Yuji pede que tragam todos os livros e documentos para ele. E os slimes, os terroristas enviados para coletar corpos e minérios amaldiçoados, encontram slimes e ficam presos na rede mágica. Em vez de serem capturados, decidem se matar. Yuji não se importa e manda os slimes seguirem o plano. Alguns slimes relatam uma porta apertada que não conseguem abrir. Sem alavancas, Yuji percebe circuitos sob as 5 velas e manda seu slime ficar na frente delas. Depois, explode todos os canibais, de uma vez. A porta se abre e dentro há um tesouro com um esqueleto humano, esquecido como guarda. Quando um culto retorna, fica chocado ao ver a porta secreta aberta e o tesouro e pesquisa sumidos. Ela conta a Javier, e a conexão com os batedores foi perdida. Os cultistas agora têm certeza de um poderoso responsável, mas alguém se pergunta por quê. Javier acredita que o atacante não os matou porque sabe que a chama purificadora seria ativada se todos morressem, queimando toda a área. Yuji agradece a informação, pois quase os explodiu, mas sabendo que não fará diferença, Javier está decidido a derrotar o atacante a qualquer custo. Sob seu comando, todos os membros do culto se matam para ativar a chama de limpeza. Um reator nuclear que parece saído de Rick e Morty entra em colapso, causando grandes tremores na aldeia. Yuji diz aos slimes preocupados para se reunirem e os coloca em uma bola de barreira antes de explodi-los no céu. Depois, ele coloca 3 barreiras ao redor da aldeia, e quando o slime pousa em segurança, a terra dentro da barreira se divide e uma chama verde escura surge. O lobo é forte demais para as barreiras, e Yuji pensa em seu plano B. Sem barreiras fortes em suas habilidades, ele decide criar uma. Ele combina magia de dissipação e gelo para criar o feitiço Total Isolation Array, e encerra o Cleansing FL Perfect Kill, que pode detê-lo, mas consome muita mana, e o PM de Yuji está se endividando como meus empréstimos estudantis. Enquanto a chama purificadora pressiona a matriz de isolamento e o HP de Yuji cai para cobrir seu MP negativo, ele só pode esperar sair vitorioso. No final, a chama purificadora irrompe do topo da barreira e se dissipa em 1 segundo. Felizmente, Yuji ainda tem um pouco de PV. Ao terminar de lidar com isso, o lobo, orgulhoso e assustado, sai do esconderijo, e Yuji diz que não há jantar para preguiçosos e retorna à cidade. Todos estão realmente preocupados com ele, pois ele desapareceu depois de ir caçar os javalis. Dizem que ele perdeu 2 grandes explosões que pareciam meteoritos caindo sobre todos, mas graças a ele, a neve estava finalmente começando a derreter, e, em breve, o clima na cidade voltou ao seu estado normal. Os habitantes da cidade estão organizando uma festa de aquecimento da cidade, literalmente, e Yuji é o convidado de honra por ter fornecido a eles a tão necessária lenha. Além disso, após derrotar o monstro javali, o chefe fez o melhor ensopado com ótimos ingredientes. Yuji atinge a iluminação com uma mordida e desmaia sorrindo. Acorda pensando na comida, mas decide olhar os documentos roubados de Messias. Ao abrir o primeiro pergaminho, todas as informações desaparecem por magia antipiratária. Isso continua até sobrar um documento com texto, contendo os nomes que o culto da Lua Azul perseguia. Yuji fica chocado ao ver que o último nome é o dele. Um grupo de assassinos o persegue, incluindo uma mulher com armadura reveladora e um homem mascarado ansioso por lutar com ele. A mulher diz ao parceiro que ele não agirá até que ela confirme que Yuji é uma ameaça, e quando o fizer, ela o atormentará até a morte. Enquanto conversam, o assassino mascarado o encontra na floresta usando seus olhos com zoom melhor que uma câmera de iPhone. Yuji deixou a cidade gourmet assim que soube que os assassinos do culto o perseguiam, e por sugestão da recepcionista da guilda, foi para outra cidade famosa por armaduras de monstros, perfeita para um domador como ele. Os slimes também estão animados para ir, pois lá ganharão um grande poder. Mas um slime avisa Yuji que estão sendo observados. Yuji já tinha percebido isso, e antes que os assassinos o encontrassem, ele já os estava espionando. Com um slime espião oculto, eles se aproximam, e o assassino mascarado usa seus olhos mágicos para ver que o alvo dormia tranquilamente na floresta. Ele quer matá-lo de imediato, mas a mulher de cabelos vermelhos prefere ser cautelosa. Ela avisa seu parceiro animado que só tente algo engraçado se tiver um desejo de morte. Após observar Yuji por um tempo, conclui que ele era um domador comum.
mas a mulher quer observá-lo o dia todo antes de decidir. Yuji ouve tudo e confirma que eram assassinos enviados pelo culto da Lua Azul. Ele quer enfrentá-los agora, mas se fugirem, aumentarão a recompensa por sua cabeça, e ele não quer isso. Não foi isso. Ele segue para a próxima cidade e vai à loja de um famoso ferreiro. Os assassinos o observam enquanto verifica preços de artigos caros. Depois, esbarra em um homem e pede desculpas educadamente. Em seguida, finge ser pobre em uma banca de frutas. Os assassinos ficam decepcionados ao perceber que seu alvo era alguém comum. O homem mascarado acha que é inútil, mas o ruivo ainda precisa de um empurrão. No ato final, Yuji decide caçar monstros de baixo nível. Os assassinos o observam, e ele luta como os domadores. Usa o Proud Wolf contra 3 touros maiores. O lobo, assustado, derrota o primeiro touro por instinto. Os slimes aplaudem, e o Proud Wolf percebe que ainda é forte. Yuji lembra que o lobo era agressivo ao se conhecerem, tentou atacá-lo, mas foi pego pela rede mágica. Capturado, o lobo perdeu a agressividade, chorou e implorou para não ser morto por Yuji, que o domou. Com o lobo reconhecendo seu poder, Yuji derrotou os outros 2 monstros facilmente. Os assassinos acham que Yuji é melhor do que parece. Isso vai contra seu plano, então ele cura os monstros para que se levantem. Eles atacam o lobo de novo, que os derruba mais uma vez. Yuji faz isso várias vezes até que os assassinos mudem de ideia, mas o Proud Wolf quer derrubá-los, então ele fortalece os touros que perseguem seu pet. Eles são fortes, e agora Yuji quer dar um impulso ao Proud Wolf também. Mas é a primeira vez que ele mostra orgulho e diz que vai resolver sozinho. Ele derruba os touros. Agora, os assassinos acham que Yuji e seus monstros não eram especiais. Mas um touro ainda ataca Yuji, que invoca uma espada e o derruba, destruindo seu disfarce. Os assassinos ficam confusos, mas após alguns minutos de tensão, concordam que Yuji era só um homem comum. Yuji e seu líder decidem relatar o fato a seus superiores. Ele chama seu slime de volta, dizendo que ainda conversam e que o próximo alvo é um padre chamado Style. Ao relatar ao chefe, ele pede que investiguem quem estava atrás de Messi. Como Yuji ouve, o chefe também pede que investiguem o próximo alvo antes de matá-lo. Os assassinos começam a planejar matar Style. Yuji acha que são perigosos demais para viver. Ordena que sua gosma use magia de gelo para congelá-los, e eles viram picolés humanos. Mas ele se pergunta por que o culto da Lua Azul queria o sacerdote Style, e como o líder o conhecia. No dia seguinte, ele volta à loja de armaduras, e o funcionário diz para ir embora. Yuji responde que trouxe dinheiro desta vez. Ele quer criar uma armadura para seus slimes, mas o trabalhador diz que o mestre Jigal, um grande artesão, não faria nada para slimes humildes. Jigal, irritado, diz ao aprendiz que só ele decide isso. Ele cumprimenta Yuji, observa o slime por 1 minuto e repreende o aprendiz, dizendo que quase afastou seus clientes mais fortes. Yuji está surpreso com sua habilidade de avaliação, e Jigal diz que não tem armadura para monstros tão fortes. Ele precisará forjar do zero. Mas há um problema. Jigal não tem material para fazer uma armadura forte para os slimes e o Proud Wolf. O aprendiz fica chocado com a força dos slimes. Mas seu mestre explica que o domador e os monstros formam um conjunto, o mais forte que ele já viu. Yuji acha que sem os materiais necessários, não poderia obter uma armadura. Mas Jigal lhe mostra o material exato. Uma pérola chamada Lesser Fire Dragon Jewel. Era a melhor matéria-prima do mercado, obtida ao derrotar um dragão de fogo menor. Porém, nem mesmo um material tão forte conteria os poderes da gosma. Jigal diz a Yuji que, se ele derrotar os raros dragões de fogo menores azuis, sua joia pode ser forte o suficiente para isso. Yuji pergunta se havia dragões no vulcão e descobre que muitos dragões de fogo menores estavam lá, e um azul também. Mas não será fácil achá-los ou derrotá-los, pois são mais fortes que os outros. Yuji vai buscá-los, mas antes pergunta a Jigal se havia dragões de fogo normais ali. Ele diz que sim, mas ninguém os derrotou em um século. Então, ele aconselha Yuji a pegar as menores. Ele vai à Guilda dos Aventureiros e aceita todas as missões de dragões de fogo, chocando a recepcionista. Yuji diz que usará magia, mas ela avisa que não funciona em dragões menores por causa das joias. Porém, ela diz que eles são fracos contra a água, e Yuji responde que essa é sua especialidade.
Caminho para o vulcão, ele teria que cruzar o rio cheio de piranhas devoradoras de homens, e aceitou caçá-las também. Yuji chega à margem, e seus slimes dizem que vão perguntar a alguém que saiba. Encontram um slime vermelho adaptado ao fogo. Yuji o domestica, e o slime diz que o vulcão está seguro hoje. Ele tenta descobrir sobre as piranhas, mas os slimes não conseguem ver na água corrente nem nadar. Yuji cria uma magia chamada Rede de Slimes, e os envia pelo rio. Os slimes acham um buraco no fundo, e 2 entram. Logo saem nadando, perseguidos por um parramata gigante. Ele fica preso na rede de slimes. Yuji o puxa e o congela com magia de gelo. Mas ele quebra o gelo e ataca. Yuji se esquiva e dispara uma bola de fogo. Isso basta para concluir o trabalho. Yuji e seu grupo seguem até o vulcão, agora com muitos slimes de fogo sob comando. Os slimes novos e antigos conversam, e chegam ao topo do vulcão sem notar os dragões até Yuji avisar. Eles entram em pânico, e mesmo quando ele pede que trabalhem, os slimes tremem de medo, dizendo que a mãe contou como os dragões de fogo eram assustadores. Yuji precisa enfrentar os dragões sozinho, e testa a eficácia da água contra eles. Ele usa um canhão de água leve no primeiro dragão menor e o mata. O corpo libera vapor ao se decompor, e a joia aparece, que Yuji recebe como recompensa. Então, os slimes cercam o dragão morto, sem medo, decididos a lutar contra os dragões. Eles correm à frente e Yuji usa a magia do canhão de água para derrubar todos os dragões. Pensando que os dragões de fogo são fracos contra a água, seus slimes avisam sobre um azul. Ele é maior e mais forte que os normais. Então, Yuji ordena que o cerquem e usa o canhão de água. O dragão toma um banho, mas não é suficiente para derrotá-lo, e ele avança em direção ao lodo. Yuji acha que só água não basta, então usa a Ice Magic para congelar a joia azul menor, mas a quebra. Ele ordena aos slimes que se reúnam, e usa magia de congelamento com 10 vezes mais poder, achando que pegará o dragão. Ele também se derrete e colapsa. Yuji vence a batalha, e a joia cai do dragão morto. Ele pensa em fazer a armadura, e decide reunir os dragões de fogo restantes. Yuji sai de casa e passa o dia cometendo genocídio. Ele volta à noite, após matar mais de 200 dragões de fogo menores. A recepcionista não acredita, e se surpreende ainda mais ao saber que o piranha está no fundo do rio, não na superfície. Ela envia uma equipe de investigação de emergência para entender o comportamento estranho. Depois, Yuji visita Jigal novamente e entrega 2 joias azuis menores, além de 200 joias normais menores do dragão de fogo. O ferreiro fica surpreso com a qualidade das joias e começa a fazer uma armadura fina para o domador mais forte. Em poucos dias, ele criou uma coleira com a Blue Jewel para o Proud Wolf e um chapéu para o Slime. Jigal diz que é seu melhor trabalho e pede a Yuji para testar. O Proud Wolf corre como o vento e se sente leve. O Slime também está mais rápido. Yuji quer testar o novo equipamento com reforços mágicos e aplica mobilidade, resistência e defesa em seus animais, tornando-os 10 vezes mais rápidos. Ele fica satisfeito, mas Jigal quer que teste ataques. Yuji usa Frost à distância no lodo e, em vez de impacto médio, recebe um extra grande, chocando os couraceiros. O ataque danifica o equipamento, e Jigal avisa que ele quebraria com feitiços mais fortes. Isso. Ele sugere que foi o melhor que pôde fazer com o material que trouxe. Se pudesse trazer uma joia normal do dragão de fogo, faria maravilhas com ela. Mas Jigal acha que ninguém pode derrotar dragões de fogo normais, pois vivem no magma do vulcão e só às vezes aparecem. Yuja está em seu quarto pensando no que Jigal disse e se pergunta o que aconteceria com o vulcão se o dragão de fogo saísse do magma. Mas então seus slimes informam que os dragões menores estavam enlouquecendo, igual na primeira cidade. Ele envia um lobo orgulhoso e alguns slimes para verificar suspeitos no vulcão, pois tem um mau pressentimento. Logo avistam 2 pessoas subindo. De repente, uma explosão sacode seu quarto, e Yuji descobre que o vulcão entrou em erupção, e o dragão de fogo, parecido com Godzilla, está no topo. Isso. O dragão de fogo ruge furioso, e Yuji fala com seus animais para ver se estão bem. Felizmente, estão. Mas o lobo fica aterrorizado ao ver o dragão tão perto. Já o slime acha que seria forte. O SI diz para ficarem atentos e avisarem se houver perigo. Ele vê 2 homens indo ao dragão de fogo com barris nas costas. Yuji envia um slime furtivo com eles, e ouve que planejam atacar o dragão de fogo.
Estão confiantes que podem derrotá-lo com alguns barris de água, pois em Ordarion disseram que seria fácil. Yuji se pergunta se é outra cidade. Ele não quer complicar as coisas e lança uma rede mágica em seu slime, mas os dois homens são habilidosos para se esquivar e percebe que são profissionais. Duvidam que um lançador de magia esteja perto, mas como o lodo está bem escondido, não encontram nada. Yuji diz que tentarão pela parte de trás. E isso é algo que você pode dizer à sua namorada, se ela existir. Ele lança a rede mágica de novo, mas os caçadores esperavam por isso. E um pula atrás do lodo e o ataca com a adaga. Yuji acha que eles foram espertos, mas ele estava à frente e tinha outro slime para prendê-los com sua rede mágica. A gosma esfaqueada está bem, só se assustou, e os caçadores se perguntam o que ocorre. Cercados pelo lodo, percebem que é o domador riscado da lista, pois os assassinos não o viram como ameaça. Então, os dois homens seguem seu tropo habitual, e após dizerem seu slogan, mordem o frasco envenenado em seus corpos. Yuji diz: "Não sei o que fazer, mas vou falar com você e cair morto." Ele pede a gosma que verifique os barris e encontram algo parecido com pedras mágicas amaldiçoadas. Yuji chama um especialista e planta uma árvore perto do vulcão para chamar a Dríade. Ela diz que havia água amaldiçoada nos barris, menos forte que as pedras mágicas, incapaz de derrotar o dragão, mas suficiente para enfurecê-lo e destruir tudo. Yuji pensou nisso e purificou a água, eliminando o perigo. Dryad acha que fez seu trabalho e retorna à floresta pela planta. Yuji manda seu slime vigiar. Eles veem dragões de fogo menores agitados. De repente, o gerente da pousada bate à porta de Yuji, pedindo que evacue, pois pode chover a qualquer momento. Todos fogem da cidade quando começa a chover, irritando ainda mais o dragão de fogo. Yuji observa à distância, lembrando o que o gerente disse. O dragão de fogo acordou em tempo chuvoso uma vez, queimando a cidade, enfurecido pela chuva. Parece que a história vai se repetir, pois o dragão sai do vulcão, e o lobo orgulhoso, e os slimes correm para salvar suas vidas. O dragão chega à cidade e encara Yuji, que vê as pessoas em pânico, saindo de suas casas prestes a serem destruídas, e pensa que precisa deter o Fire Dragon a qualquer custo. Há 2 rios entre o dragão e a cidade, e Yuji pede ao Proud Wolf que verifique se ele para no primeiro rio. Os passos do dragão transformam o chão em lava, e devido ao calor, a água do rio começa a evaporar. Quando o dragão finalmente chega ao rio, Yuji espera que ele pare, mas, surpreendentemente, o dragão entra no rio e solta um grito de dor. O rio então seca completamente. Os peixes ficam mortos e cozidos por causa disso, e o lodo acaba ganhando uma sauna de graça. Yuji pensa que apenas uma dúzia de litros de água seria suficiente para derrubar um pequeno dragão de fogo. Mas o dragão verdadeiro nem se incomodou, mesmo depois de secar um rio inteiro. Para uma batalha grandiosa. O lodo e o lobo também aguardam suas ordens, e o último os leva rapidamente pelo rio, posicionando-se diante do dragão. Yuji lança o feitiço Frost de alcance médio no dragão, mas consegue cobrir apenas um de seus pés, enquanto congela todo o chão ao redor deles. O dragão se livra disso com facilidade, e Yuji então ordena que o lodo salte e utilize o feitiço de congelamento no rosto do dragão. Isso não causa dano, e agora o dragão está furioso para usar seu sopro de fogo. Yuji rebate com feitiço de gelo à distância, com 20 slimes, enquanto busca um ataque mais forte para derrubar o dragão. Sem sentido em prolongar a luta, ordena que o lobo volte. O dragão vai para o segundo rio, e geme ao entrar, caminhando para o outro lado. Os slimes acreditam que, se o dragão não for detido, a cidade será destruída. No entanto, Yuji tranquiliza-os, afirmando que já ganharam tempo suficiente. Esse era exatamente o momento que ele aguardava. Ele então instrui um de seus slimes a liberar a barreira que estava segurando. A barreira estava funcionando como uma represa, bloqueando o fluxo de água do rio em sua nascente. E agora, é liberada, com força suficiente para arrastar o dragão. Geralmente, a barreira era para o dragão cruzar o primeiro rio. Com o lodo impedindo o dragão, reuniu água para o ataque. O lobo confiante verifica se o dragão foi derrotado, e ao vê-lo imóvel, acha que venceram. Mas o dragão se levanta de repente, e quase os queima com seu fogo, e Yuji os protege com uma barreira. No último momento, ele manda o lobo e os outros se retirarem. O dragão, furioso, lança seu ataque mais forte. Yuji percebe que o ataque pode destruir a cidade, então usa seu feitiço de gelo mais poderoso. Com o lodo e um equipamento, lança o Permafrost Curse, que colide com o fogo do dragão. Eles ficam equilibrados por um tempo, mas o feitiço de Yuji vence, congelando o dragão e a área ao redor. Quando o gelo se quebra, ele se desintegra sem vestígios do dragão de fogo, restando só a joia na neve.
Yuji está fraco após o feitiço poderoso. E além da joia, os slimes acham algo estranho nos escombros. Mais tarde, ele vai à loja de Jigal e mostra a joia rara do dragão de fogo ao mestre armeiro e seu aluno. Eles ficam surpresos, e ele pede segredo. Jigal promete criar o maior item que Yuji verá com a joia. Yuji vai à guilda, pergunta sobre Ordarin e descobre que era uma cidade com má reputação por priorizar privacidade e ser hostil a outras regiões e visitantes. Depois, Yuji pega outro objeto dos escombros e pergunta à recepcionista sobre ele. E ela diz que era um dos máquinas de chuva artificial da guilda. Todas as guildas tinham uma, mas o nome da cidade estava riscado. Yuji acha que tem a ver com Ordarion. Dias depois, Jigal terminou o equipamento para a gosma de Yuji e disse que era de grau lendário. Com um adeus, o domador sai da cidade sem dizer seu nome, e o mestre ferreiro volta ao trabalho. Yuji vai para a hordaria e, como a recepcionista da cidade anterior disse, as pessoas o olharam hostilmente. Ele finge ver perguntas e respostas. Ele finge olhar as missões na guilda dos aventureiros, mas não escolhe nada. 2 homens entram para discutir sobre ele. Yuji espionou com sua gosma e descobriu que eram do culto da Lua Azul, e que ele estava na lista de assassinatos deles, mas foi riscado pelos assassinos. O Burou afirma não confiar na palavra dos assassinos e deseja eliminar Tamer rapidamente, porém seu parceiro Mustacho argumenta que isso não seria prudente e que pode comprometer seu disfarce. Discutem sobre o recente fracasso, já que alguém derrubou o dragão de fogo apesar de seus esforços para agitá-lo, e querem informar seu mestre Walter. Enquanto Yuji reflete sobre isso, Priest Style e seu jovem discípulo se aproximam dele e o conduzem à igreja, onde contar algo importante. Style diz que outra revelação o trouxe aqui e que esperava por Yuji. Mesmo sob controle da Blue Moon, estavam seguros na igreja. Ele conta ao padre que estava na lista de alvos, mas sabe de tudo e decide falar sobre seu passado com Walter. Style já foi de uma organização religiosa chamada Church of Blue Moon e foi um grande gangster na juventude. Ganharam seguidores entre os marginalizados, e Walter se juntou a eles, tornando-se braço direito. Ele fingia devoção, mas tinha ambições e precisava eliminar Style. Um dia, o padre teve uma revelação divina para desmantelar a igreja de Blue Moon, mas não conseguiu abandonar seus companheiros e ignorou a revelação. Dias depois, a igreja foi atacada por um grupo liderado por Walter, e todos no poder, exceto Style, morreram. Walter tomou o controle, transformando-a em um culto terrorista com sua propaganda, fazendo os seguidores acreditarem cegamente e declarando que purificaria o mundo. Style veio contar isso a Yuji, sentindo-se responsável por essa bagunça. Além disso, ele teve outra revelação recente sobre uma luz contaminada, que gerou caos, e instruiu. Yuji diz para guiar o emissário divino e recuperar sua graça. Como ele podia usar a adaga de Ketis, era o representante de Deus e herói do mundo. Eventualmente, enfrentaria Walter. Mas Style revelou algo crucial. A morte do guia trará o palco. Ele acha que Yuji hesitaria ao saber disso. Yuji reflete sobre a história na cama, pensando que Style só queria empurrá-lo para o papel de guia. O Divine Warrior e a conversa sobre lendas. Lembrando do que a recepcionista disse sobre o domador lendário, ele quer perguntar ao padre amanhã. Style não está na igreja, então Yuji pergunta aos slimes se o viram sair da cidade. Um par de slimes viu 2 padres irem para a floresta cedo, e Yuji manda segui-los. Style e seu assistente encontram uma barreira escura, e ele a purifica com magia divina para entrar na sede do culto Blue Moon, como a residência do chefe final em um videogame. Yuji segue o rastro deles e chega à caverna. Os slimes estão assustados, mas ele dissipa a barreira de maldição de uma vez, e entra, encontrando terroristas nocauteados. Pouco antes de Yuji chegar, Style e seu discípulo entraram na caverna, cercados por guardas. O sacerdote lembra seus dias de glória, fortalece-se com magia e nocauteia os guardas. Depois, ele vai à sala do chefe, onde Walter e seus homens esperam, mostrando sua habilidade e derrubando todos. Mas enquanto conversa com Walter sobre cumprir seu destino, seu assistente o trai, mordendo-o e deixando-o inconsciente. Ele sempre fez parte do culto da Lua Azul e trouxe Style até aqui, esperando atrair o herói também. O padre apenas deu a Yuji a adaga para enfrentar o Blue Dragon, mas Yuji fez o resto sozinho, atacando muitos capangas do culto, tornando-se inimigo deles. Walter diz que tudo é inútil, pois o plano já chegou ao estágio final, e com seu Deus e nova forma de acessar poderes, mudarão o mundo. Durante o discurso de vilão, Style afirma que Yuji virá,
e se sua morte motivar a salvar o mundo, ele está pronto para morrer. Walter atende seu desejo e usa magia arcana para amaldiçoar seus capangas, transformando-os em monstros ghoul sem mente. O Style fica chocado com a crueldade dele. Mas o vilão ri, e quando o padre está prestes a morrer pelas mãos de seu assistente, Yuji entra na sala com um estrondo. Ele derrotou todos os ghouls no caminho, e embora quisesse perguntar algo ao padre, viu que não era a hora certa. Johan foca na ameaça maior, e lança uma bola de fogo em Yuji, que a bloqueia com uma barreira simples, antes de dissipar a magia. O padre se aproxima. Eles conversam sobre a situação antes de Style apresentar Walter, ansioso para conhecer o herói. Enquanto o vilão fala, seu dispositivo cyberpunk termina, e a energia nos circuitos se estabiliza. Ele manda seus subordinados Ghoul atacarem Iji. Eles avançam, mas ele usa seus slimes para explodi-los com bolas de fogo. Aproveitando a chance, Walter entra no castelo e fecha a porta. Vai à sala do trono e senta-se em sua cadeira mágica, que o dopa com magia, aumentando músculos e tatuagens. Queria uma dessas em todas as academias. Quando Walter quase completa seu poder, Yuji e os sacerdotes entram e ele pede que testemunhem sua transformação. Ele vira um monstro tipo Ghoul. Quando o castelo treme, Yuji decide terminar logo, lançando uma bola de fogo. Mas Walter já virou o Rei Ghoul, e o ataque não o afeta. Ele ataca Yuji, causando grande impacto com um soco, mas o lobo o salva. Yuji percebe que o vilão se fundiu com a graça do dragão, e sua transformação não está completa. E ganha asas, um terceiro olho e chifres. Suas garras crescem e até uma cauda surge quando ele se transforma do Rei Ghoul em um dragão Ghoul. Ele usa um laser para atacar seu antigo amigo, mas Iji bloqueia com barreiras. Como isso não funciona, Walter avança para um ataque físico. Mas Yuji lança uma gosma que dispara uma bola de fogo por baixo dele. Agora ele está mais rápido, desvia do ataque e começa a voar acima deles, dizendo para testemunharem o poder do Grande Dragão. Yuji acredita que o inimigo sempre se esquivará de ataques únicos, então ordena que o lobo pule e lance os slimes no ar. Ele então dispara uma barragem de bolas de fogo em Walter, que desvia rapidamente. Yuji adiciona outra unidade para atacar de frente, e, após alguns erros, eles acertam. Mas Walter é forte demais para ser derrotado por feitiços pequenos, então, Yuji decide usar sua arma secreta. Lança uma gosma no lobo orgulhoso, protegendo-o das explosões do vilão enquanto veste a armadura especial. Os dois monstros equipados enfrentam o chefe final, e Yuji aumenta suas habilidades. O Proud Wolf atravessa a caverna velozmente, atacando Walter e o colocando em desvantagem. O lobo o atrai. O lodo com a armadura salta, e Yuji lança uma bola de fogo enorme demais até para Walter. Não resiste e cai. Levanta-se, mesmo parecendo um biscoito meio comido. Percebe que seus subordinados caíram e absorve a energia deles para se curar. Voa em direção a Yuji, que lança uma bola de fogo, derrubando um braço de Walter, que se cura e cria outro par. Absorvendo a energia dos companheiros mortos, fica mais forte e rápido, e Yuji ataca com bolas de fogo de todos os ângulos. Mas isso não funciona, ele se regenera rápido demais. Yuji pensa que é por causa da poderosa graça do dragão, mas então tem uma ideia e foge nas costas do lobo orgulhoso. Quando Walter ataca, Yuji vai na frente e, enquanto Walter o segue, ele o distrai com bolas de fogo e o força a usar a energia dos aliados para se curar. Mas quando Walter faz isso, Yuji lança o feitiço amaldiçoado de Spell e transforma suas pernas curativas em pedra. O vilão fica surpreso, mas continua atacando, lançando socos em Yuji, que está protegido por barreiras. Os socos são fortes, esmagam o chão e quebram as barreiras. Quando estavam prestes a quebrar, os slimes avisam Yuji que estão prontos para o próximo plano. Enquanto Walter brinca com a esfera de barreira, os slimes lançam uma rede mágica contra ele. O primeiro imobiliza. Então, Yuji o envolve em uma rede mágica, transformando Walter em uma múmia mal feita. Depois, usa o fogo infernal e derrota o vilão, que queima e perde mais da metade do corpo. Após o ataque final, ele ri, dizendo que não importa quem vença, e pede ao seu deus a revelação agora. Walter morre, e enquanto os slimes comemoram, Yuji acha que foi fácil demais, e Style concorda. Ele menciona algo suspeito, e logo se prova certo. As máquinas e o circuito mágico no castelo ativam-se, absorvendo a graça do dragão de Walter e seus capangas mortos. A energia sobe ao topo das cavernas, e uma luz intensa vira estrela cadente,
transformando-se em um humanoide ao pousar. Ele é uma mistura de humano e dragão, e se declara o sábio. Yuji pergunta a Styles se aquele era Walter, e o padre diz que havia uma última parte da revelação que ele não contou. Ela falava sobre a morte do guia para surgir o sábio, e ele estava pronto para morrer para transformar Yuji no sábio que salvaria o mundo. Porém, parece que estava errado, e era Walter quem morreria para trazer o sábio corrompido. Yuji pergunta a Styles quem era o sábio. Ele responde que o emissário divino perdeu a vida junto com o dragão azul nos tempos antigos. Walter sacrificou sua vida e a de seus capangas para reencarná-lo com algo parecido à cerimônia de invocação de espíritos. Mas Styles diz que não há nada divino no Sage agora. O Sage corrupto usa o Hellfire of Demise e destrói tudo. De alguma forma, Yuji se protegeu, mesmo chocado por seu ataque favorito ser usado contra ele. A floresta acima do castelo virou lava. Enquanto os Sages corruptos sobem, Yuji decide enfrentá-los. Ele reforça seus animais. Então, o Proud Wolf leva o lodo para atacar o Sage corrompido. Mas ele bloqueia a bola de fogo e contra-ataca com Hellfire of Decimation. O Proud Wolf mal desvia do ataque que poderia tê-lo matado muitas vezes. Yuji manda seus slimes se separarem. Eles pulam com barreiras físicas, e ele lança bolas de fogo no sábio corrompido, que bloqueia tudo com rapidez e uma barreira. Prestes a atacar um slime com Hellfire, Yuji o salva com a habilidade furtiva do monstro e ataca o Sage com uma bola de fogo Gear Powered, mas ele bloqueia. Agora, nosso herói teme ficar sem MP, enquanto seus inimigos parecem ter mana infinita. Pela rapidez do envio do Hellfire, ele manda seus slimes se unirem e usa o feitiço de gelo à distância com força máxima. Mas o sábio corrupto se defende com um escudo de barreira e quebra o gelo ao redor. Yuji o ataca de novo com várias bolas de fogo em um ataque gigante, derrubando-o. Mas isso não adiantou. O sábio corrupto usa o Hellfire amplificado 10 vezes, e Yuji faz o mesmo. Quando seus ataques de igual poder se chocam, Yuji vence e explode o sábio corrompido. Mas ele perdeu muito MP, e pensa que não pode mais lutar assim. No entanto, o vilão não foi arranhado pelo ataque, e diz que é hora de trazer a salvação ao mundo. Então, ele usa seu maior truque. Ele reúne a graça do dragão restante e a concentra em uma bola antes de espalhá-la pelo continente e atacar o artificial. O fogo infernal cria máquinas de chuva. Em breve, nuvens roxas escuras cobrem a região, e a chuva torna os monstros ferozes. Em várias cidades, todos enfrentam dificuldades com os monstros agitados, e Yuji os ajuda com a gosma deixada. O sábio corrompido flutua, chama Yuji de jovem sábio, e diz que perdeu a vida tentando deter o dragão, enchendo sua alma de dor e arrependimento. Ele diz que não importa quantos sábios nasçam, dragões mais fortes virão e trarão caos ao mundo. Então, ele quer salvar o mundo destruindo-o, e Yuji percebe que ele é louco. O sábio corrompido ataca com fogo do inferno, e como a barreira de Yuji não aguenta muito, ele revida com seu próprio fogo. A luta cria fogos de artifício nucleares no céu, e enquanto Style observa, ele tem outra revelação. Yuji luta sua própria batalha, mas sua gosma diz que monstros atacam cidades que ele visitou e ele se sente obrigado a ajudar. O sábio corrompido zomba, dizendo que seu poder não salvaria o mundo. Enquanto Yuji o detém, ele percebe que não pode salvar todos. Mas suas ações heróicas motivaram todos que conheceu. E eles estão decididos a proteger seu lar com seu próprio poder. Yuji sente-se aliviado ao perceber que, em sua vida passada, ele tinha o costume de carregar todos os fardos sozinho, sem jamais pedir ajuda a ninguém. Isso se tornou um hábito tão enraizado que, mesmo neste novo mundo, ele continuava agindo de forma independente. No entanto, agora ele começa a perceber que permitir que outras pessoas compartilhem sua carga de trabalho não é algo ruim. Ele decide então apoiar seus aliados de todas as formas possíveis, lançando sobre eles uma variedade de reforços físicos e mágicos. Com isso, eles se tornam significativamente mais fortes, a ponto de serem capazes de defender suas cidades com eficiência. Com todos prontos, Yuji quer focar na batalha final. Antes, recebe uma mensagem de Style. Deus estava bravo e julgaria quando Sol e Lua se alinhassem. Yuji decide não esperar por ajuda divina e toma a poção de mana da Dríade. Voltando ao normal, pede ao Wolf para cuidar de Style e salta, usando barreiras para enfrentar o sábio corrompido, que pergunta por seu mal-estar. O sábio resistia ao caminho da salvação. Ele questiona Yuji sobre seu empenho em salvar o mundo, e Yuji pensa nos amigos que fez e que o mundo não precisava de um novo caminho. O sábio corrompido aprova sua resposta e afirma que, como sábios, devem duelar até restar apenas um, mas está confiante na vitória. Ambos usam repetidamente o fogo do inferno. O sábio corrompido menciona que há um limite para a quantidade de magia que um corpo humano pode suportar,
Por outro lado, ele não tem limites. Yuji sabe disso, mas então recebe uma mensagem de que o feitiço de golpe divino é utilizável e se pergunta se é o estilo de julgamento da revelação. Como já usou essa habilidade contra o dragão azul, ele a usa sem hesitar e atinge o sábio corrupto com o relâmpago divino, derrubando-o. A tela ainda mostra que ele pode usar o Divine Strike, então Yuji usa o máximo. No final, o Sage corrompido ainda está de pé. Mesmo atordoado pelo golpe divino, Yuji decide usar algo mais forte e ordena que sua gosma entre em formação. Enquanto isso, o sábio corrompido prepara seu maior ataque. Yuji lança a adaga de Ketch no céu e usa o golpe divino, dissipando as nuvens escuras enquanto a adaga brilha. Simultaneamente, a lua eclipsa o sol, cumprindo a primeira parte do estilo de revelação. Yuji pega a adaga e salta em direção ao sábio corrompido, que está prestes a atacar. Mas é envolto em 6 barreiras. Essas camadas se rompem facilmente, e Yuji usa o poder da Fire Dragon Jewel Gear para lançar uma matriz de isolamento poderosa, capturando ele e o sábio corrompido. Ele então apunhala o sábio com a adaga carregada, liberando a energia do golpe divino. O sábio não suporta a energia. Começa a rachar e explode, destruindo a matriz de isolamento. O estrondo da explosão dissipa as nuvens no continente. Yuji, ileso, brilha em luz dourada, descendo como um emissário divino. Style olha admirado, e ao tocar o chão, ele desaba, mas ainda consciente. Sorri, pensando que o mundo foi salvo. Não fica para comemorar. Como Orgarion era o centro da cultura Blue Moon, eles não festejariam após a derrota. Ele verifica as outras cidades com seus slimes, e todas celebram a vitória. Os slimes com Yuji também dançam felizes, e ele acha bom que todos se divirtam. Dias se passaram desde a batalha, mas, mesmo derrotando o sábio reanimado, nosso herói ainda não penetrou nas profundezas do culto da Lua Azul. Os homens em Rogarion estão reunidos, e o superior acha que a morte de Walter não importa, pois a arma final, o Purifier, estava pronta. Não era mais como um reator nuclear, mas algo de ficção científica. Quando explodisse, destruiria o continente. O encarregado do continente diz que suas vidas acabariam ao detonarem o Purifier, mas era um sacrifício necessário para alcançar seu objetivo e derrotar o dragão negro da ruína. Essa era a missão do culto da Lua Azul, e fariam qualquer coisa por isso. Yuji ouviu tudo e suspirou, pois isso estragou sua comida. Havia mais bombas e outro dragão para derrotar. E sua gosma diz que tem um convidado. Um enorme tigre aparece enquanto outros cercam nosso herói, e ele os caça. No dia seguinte, ele vai à cidade e diz que quer continuar a missão de caça ao tigre, porque já a completou. A recepcionista diz que foi uma grande conquista, e quer adicionar isso ao currículo do grupo. Mas Yuji diz que trabalhou sozinho. A garota pensa que foi trauma dele, e que após perder o grupo, achou que eles nunca existiram. Ela começa a chorar e consolá-lo, mas o chefe da guilda aparece e diz que os tigres foram caçados por alguém com magia de fogo. Ela pergunta a Yuji se ele era mago, e ele diz que é apenas um domador. A má notícia é que o chefe ouviu sobre um domador que usava bem magia. Quando ela fala isso, toda a guilda reconhece Yuji como o herói lendário que lutou contra monstros, salvou cidades e derrotou dragões lendários por si mesmos. E com seu perfil discreto completamente perdido, nosso herói se pergunta o que fazer agora. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.